Amém? Amém. Glória a Deus. Esperando o amém. Muito bom. Muito bem, meus irmãos, quero cumprimentar a todos na paz do Senhor. Dizer que é bom estar com você, viu? É bom demais estar com você para nós meditarmos nos nossos artigos. Hoje nós teremos 2 artigos importantes do nosso cremo. A palavra adequada mesmo é artigo, viu, irmãos? E nós vamos para o terceiro artigo do nosso cremo, que é a doutrina da divindade e da humanidade de Jesus Cristo. Vocês estão me ouvindo bem? Dê um sinalzinho aí. Oi? Ok. Amém. Muito bem. Então vamos lá. O primeiro artigo, o segundo foi contigo, Lucas? Foi. Então vamos agora ao terceiro artigo, que fala assim: o Senhor Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus, plenamente homem, na concepção e no seu nascimento virginal, em sua morte vicária e expiatória, em sua ressurreição corporal dentre os mortos e em sua ascensão vitoriosa aos céus, como Salvador do mundo. Temos aí vários textos bíblicos, inclusive João 3, versículo 16 a 18. Aquele é o textuário da Bíblia, que é muito usado por nós pregadores. Lá de versículo 16, Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então veja bem, sendo assim, Jesus ele é um dom de Deus. Quando a gente fala de dons, geralmente a gente se prende àqueles 12 dons que tem em 1 Coríntios 12. Quando na realidade Jesus também ele é um dom de Deus, que é justamente o que nós estamos vendo no cremos aqui. Agora me fala uma coisa, você que está me ouvindo. Aqui na Terra, já que nós vamos trabalhar a divindade e a humanidade de Cristo, aqui na Terra, Jesus viveu como humano ou como divino? O que os irmãos acham? Ele viveu como humano ou ele viveu como divino? Será que a natureza divina de Jesus abraçou a humana ou a natureza humana abraçou a divina? O que os irmãos acham? E ainda, será que essas duas naturezas de Cristo se misturou e criou uma outra natureza? Eu faço essas perguntas, mas necessariamente vocês não têm que responder para mim. Apenas para ficarem atentos, que são coisas que a gente pode alcançar e outros tentar fazer mudarmos a nossa fé. A nossa fé, nosso cremos, da forma como você tem acreditado, da forma como você tem crido à luz da Bíblia, a respeito da doutrina da divindade e da humanidade de Cristo Jesus. Então, veja bem, o terceiro artigo do Crema Assembleiano afirma que a nossa fé na concepção e no nascimento virginal de Jesus declara ainda a nossa confissão na obra redentora de Jesus Cristo na cruz, bem como na sua ressurreição e na sua ascensão aos céus. Eu estou lendo aqui o terceiro artigo para que depois nós trabalharmos em cima das perguntas que estão fundamentadas no texto, para nós darmos também uma passeada nos textos bíblicos,
para aprendermos um pouco mais. E quero deixar bem claro aqui que no decorrer da aula, você pode me fazer perguntas, contanto que sejam perguntas relacionadas ao estudo de hoje, ok? O estudo de hoje. Aí qualquer uma outra pergunta que não seja dentro da disciplina hoje, aí me pergunte em outro horário, em outro momento, que a gente estará pronto para responder. E aquilo que nós não soubermos responder, a gente vai procurar pesquisar para poder responder para você corretamente. Ok? Então, veja bem. A verdade revelada nas Escrituras Sagradas enfatiza que Jesus, como nenhum outro pode ser, é tanto Deus como homem. Quer dizer que não houve mistura. Ele é tanto Deus como homem. A maioria dos pregadores, dos ensinadores que aparecem, diz que Jesus era 100% homem e 100% Deus. Eu prefiro uma outra condição. Eu prefiro dizer que Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Se é mais preciso, a gente aplicar isso nas mensagens, quando estiver pregando, você pode dizer, Jesus é verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Então, não há um outro como ele. Na Terra não existe e nunca vai existir um semelhante a ele. E é, sem dúvida, uma pessoa adorável, Jesus. Essa incomparável pessoa é de 4 essências. 4 essências. Aí trabalha aqui primeiro a divindade, aí vem o corpo, a alma e o espírito. Então, quando nós vemos aqui essas 4 essências, é difícil nós separarmos o que é divino do que é humano. Nós não conseguimos separar. E também não se misturou para fazer uma outra natureza. A natureza de Cristo é verdadeiramente divina e verdadeiramente humana. Das 3 pessoas da Santíssima Trindade, a única que tem corpo físico é Jesus. Espírito Santo não tem, o Pai também não tem. À luz da Bíblia, como nós vemos, Jesus foi quem mais falou claramente a respeito do Pai. Quando lá no poço de Jacó, ele falou para aquela mulher, lá em Sicar, Deus é Espírito. E Jesus antes havia dito para ela que ninguém viu ao Pai, ninguém viu o Pai, a não ser aquele que de lá veio. E quem veio do céu foi Jesus. Então Jesus viu o Pai. O próprio Moisés, que conversava face a face com Deus, não viu o Pai. Porque se ele tivesse visto, como é que ele pediu a Deus, Senhor, deixa eu te ver. Me permita que eu te veja, que eu veja a tua face. E o Senhor disse para Moisés, não, Moisés, ninguém nunca me viu. Porque se me ver, será consumido. Mas ele permitiu que Moisés fosse na rocha e tinha uma fenda, apenas para ver o lombo, quer dizer, a parte da glória dele passar. Mas ver ele, somente Jesus que de lá veio. Então, Jesus tinha a parte material, que é a parte humana, física, composta de 3 partes, que é espírito, alma e corpo. Então, ele era um ser tricótomo, assim como eu e você somos. Você é composto de uma tricotomia. Todos vocês estão me ouvindo. Você que está me ouvindo faz parte dessa aula. Você tem espírito, você tem alma e você tem corpo. Pois Jesus tinha a 4ª parte, que ele é Deus. Essa divindade, ele não perdeu quando desceu. Ele não deixou de ser Deus. Ninguém nunca... Olha, Deus não consegue deixar de ser Deus. Não existe essa possibilidade. Porque alguns dizem que quando ele desceu, ele esvaziou-se da sua glória. Mas aí não foi deixar de ser Deus. Ele se fez homem.
O que ele não fez foi usar alguns dos seus atributos temporários, que nós vamos ver ainda na lição aqui a respeito desses atributos. Então, Jesus tinha 4 essências: divina, aí tinha a parte material, que é corpo, ele tem alma e tem espírito como homem, para mostrar que ele é homem. Por isso que muitas vezes na Bíblia você vê Jesus dizendo assim, porque o filho do homem, o que é o filho do homem que ele se relatava tanto? Filho do homem era uma nomenclatura que Jesus usava para identificar-se com o ser humano. Ok? Quantos estão compreendendo? Diga amém. Ou dê um sinalzinho com a mão, ok? Amém. Amém. Okay. Muito bem. Então, olhando mais adiante. Sim, sim. Então, durante 33 anos, ele esteve aqui na Terra. Desde então, está assentado à destra do Pai Celestial. Isso lá na glória, o local que ele está hoje. E a doutrina das 2 naturezas de Cristo é a síntese dos ensinos do Novo Testamento. Essas 2 naturezas, na matéria teológica que você estuda, chama-se de teantropia. Teantropia. Fala-se de a natureza divina e humana, theos, de Deus, e anthropos, de homem, que são palavras compostas. A junção da palavra theos mais anthropos, do grego, que é teantropia, no caso. Fala das 2 naturezas divinas, que ele é homem, humano, melhor, é humano e é divino. Agora vamos partir para as questões que a gente tem aqui no nosso questionário. Aqui. A primeira pergunta a respeito da doutrina da divindade e da humanidade de Jesus é esta pergunta: como a Bíblia resume a vida terrena, morte, ressurreição e ascensão de Jesus? Aí vamos ver que o subtópico que é o 1.1 diz assim: a sua concepção e nascimento virginal. Todos nós conhecemos. Desde o anúncio da concepção e o nascimento virginal de Jesus Cristo, que é relatado na Bíblia, todos vocês conhecem a história. Maria, uma moça virgem, temente a Deus, ela foi agraciada por Deus e o anjo trouxe uma mensagem para ela, chamando: tu és agraciada. Quer dizer, uma saudação diferente. A saudação que nós temos é a paz do Senhor, né? Mas a saudação lá foi diferente. Salve, agraciada. Tu és bendita entre as mulheres, né? Essa foi uma saudação. Quando diz salve tu, agraciada, ela achou diferente essa saudação e procurou conversar. Quando na realidade ela pensava que conversava com qualquer homem que estava conversando com o anjo de mensagem. É Gabriel que trouxe a informação que ela haveria de dar luz a um menino. É interessante, meus irmãos, que aí foi a mulher mesmo que deu a luz. Não houve uma concepção ou melhor, uma ação do homem com a mulher para gerar a criança, não houve. E preste bem atenção, uma coisa interessante. Uma mulher por si só, ela não é capaz de gerar uma criança. E nem o homem por si só não é capaz de gerar uma criança. Precisa ter um encontro, né, do homem com a mulher, de um óvulo com sêmen masculino, para poder gerar uma criança. Porém, o nascimento de Cristo já começa um milagre desde aí, no nascimento. Porque ela não teve contato com José e nem com outro homem. Por isso que ela é chamada de bem-aventurada. Porque o seria gerado dentro, que foi gerado dentro dela,
foi por obra e graça do Espírito Santo. Não houve relações sexuais. É o mistério de Deus. É uma ação, é um milagre que Deus faz. E milagre, você não consegue explicar, e eu também não consigo explicar o milagre. O milagre, a gente aceita ele. Explicar, não tem como. Como é que a gente vai explicar? Deus dá um coração novo para quem está doente. Aí ele pega e dá um coração novo e não deixa nem marca no corpo. Como é que nós vamos explicar Deus tirar alguém que já estava podre no sepulcro e traz de volta, chamando pelo nome Lázaro? Explicar como? Isso é milagre, é uma intervenção de Deus. Então, milagre a gente aceita, milagre não se explica. E neste caso, foi uma intervenção divina. O Espírito Santo foi que fez a obra, gerou nela o menino. A pergunta que às vezes alguém faz para você ou para mim é essa: Maria não era mulher pecadora? Sim. E por que Jesus foi gerado no ventre de uma pecadora? A resposta é simples. Você lembra lá da sarça que ardia? E quando Moisés foi deixar as ovelhas e depois volta para ver aquela sarça que ardia e não consumia? E a voz bradou de dentro da sarça dizendo: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que tu estás é terra santa. Então, a resposta é: onde Deus habita, o local se torna santo. Então, enquanto Jesus gerado dentro dela, o local se tornou santo. E então, a gente vê que a concepção e o nascimento dele, de Jesus, foi uma virgem, né? Foi de uma virgem. E ela, por si, gerou sem precisar de um sêmen. A mulher mesmo deu à luz a uma criança. E a aplicação da concepção e nascimento virginal de Jesus, a explicação, nós vemos em Mateus 1, versículo 18 a 25. Eu gostaria de saber se o irmão Raimundo poderia ler esse texto sagrado aí de Mateus 1, versículos 18 ao 25. E gostaria também que o irmão Josenir pudesse ler Lucas 1, 26 em diante. Ok? Talvez até o 38. Bom, Raimundo, pode ser? Ligue seu áudio, o seu microfone aí, por bondade, e lê esse texto, que eu julgo muito importante para a explicação da concepção e nascimento virginal de Jesus Cristo. Mateus 1, 18 a 25, né? Certo. O nascimento de Jesus. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter conhecido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e a não queria inflamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando um sonho, fez como o anjo o Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher, e não conheceu até que deu à luz seu filho, o primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Ok. Amém. Muito bem. Vamos ver também o irmão Josenir. A Josenir está ouvindo? Liga aí o microfone, Josenir. E leia agora o texto
de Lucas 26, 1, 26 a 38. O irmão José está ausente? Não está ouvindo? Glória a Deus. Pois vamos, sim. Vamos fazer o seguinte, já que o irmão José não está atento, então vamos pegar esse texto que o senhor leu, irmão Raimundo. É Raimundo mesmo, né? Ou é Raimundo? Raimundo, irmão, só repete o texto para mim, por favor. Foi Lucas, mas o José era ele que tinha pedido para ler. Aí não tá, então vamos aproveitar o texto que você leu. Só o texto já vai ser o suficiente. Veja bem, Tá. no versículo 23, ele aparece com o nome de Emanuel. A profecia dada a Maria. Chamá-lo ao nome de Emanuel. Que quer dizer Deus Conosco. Deus conosco. A própria palavra Emanuel significa Deus conosco. A palavra El, do hebraico, é Deus. El, Deus. Enquanto que Emmanuel, conosco. Conosco Deus, Deus conosco. Lá escrito está Deus conosco, mas no hebraico se escreve da direita para a esquerda. Então, a palavra El, um L e um L. El. Aqui é Deus. É um dos nomes de Deus. E Emmanuel, conosco. Então, significa Deus conosco. Eu gosto de falar isso porque tem vezes que as pessoas vão cantar o hino. É o Shaddai, por exemplo. Aqui e acolá eu vejo alguns irmãos jovens cantando "Oh, eu Shaddai". Aí ainda diz assim, "Eu Shaddai". E tá errado. É o mesmo. É o Shaddai, que é Deus poderoso. Tá? Então, esse texto mostra aqui a respeito do nascimento de Jesus. Ele sendo um primogênito. Os demais irmãos deles que nasceram do encontro do marido, isto é, de José, com Maria. E nasceram os demais irmãos e irmãs dele. E a Bíblia fala do nome dos homens, mas omitiu o nome das irmãs. Porém, o texto de Marcos 6 fala desses irmãos. Aí alguns dizem, principalmente os católicos, dizem que os irmãos ali eram os primos de Jesus, mas não é. Parentes, lá a palavra grega signes, é um nome de primo, parente, enquanto que ele cita o nome Adelfós. Adelfós. Quando fala Adelphai, é o plural de Adelfós, né? Que é irmãos. Então, logo, Jesus fala dos irmãos dele, a Bíblia fala dos irmãos de Jesus, melhor dizendo, e das irmãs dele no capítulo 6 de Marcos. Mas nós estamos falando aqui mais a respeito do como a Bíblia resume a vida terrena, morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Como nós já falamos um pouco aqui do nascimento, da sua concepção, do nascimento dele, então vamos ver aqui a sua infância. A infância, pré-adolescência e maturidade de Cristo está registrada em Lucas 2, versículo 52. O seu batismo está registrado em Mateus 3, 21 e 22. A sua tentação no deserto está em Lucas 4, também Mateus 4. Está registrada a tentação dele. E o ministério inicial na Judéia, registrado em João 2. Então, dentro dessa parte aqui, da temática, nós vemos a sua infância, a preparação e ministério. Lembrando que Jesus começou o seu ministério somente depois da morte de João o Batista. Tá? Depois nós vemos aqui no ponto 1.3 o seu sofrimento e a sua morte expiatória na cruz. Isso para responder à pergunta 1. A última semana de Jesus em Jerusalém é registrada em Lucas 19. A traição e prisão de Jesus está escrito em João 18. O julgamento perante Anás, o julgamento perante Caifás, o julgamento perante Pilatos, o julgamento perante Herodes. Foram 4 julgamentos que foram feitos de Jesus Cristo.
Então, o segundo julgamento perante Pilatos está registrado em Mateus 15, versículo 6, até o versículo 15. São textos um pouco compridos, que dá para você dar uma olhada depois, com mais cuidado, com mais apuração, sobre o segundo julgamento perante Pilatos. Ele teve Pilatos, aí enviou para Anás, depois volta novamente, foi para Herodes depois volta para Pilatos. Então, a segunda vez do julgamento, ele é registrado em Marcos, capítulo 15, versículos 6 a 15. E depois nós vemos a crucificação dele, registrada em Lucas 23. Os demais evangelhos, Mateus, Marcos, também registra a crucificação dele. E o seu sepultamento. O sepultamento de Jesus não foi numa cova cavada ao chão, mas sim numa rocha. Essa, para nós podermos entender melhor a respeito de um resumo, apenas um resumo daquilo que é da vida terrena, da morte e ressurreição e ascensão de Jesus. Porque a morte dele, quando ele foi sepultado, eu vejo ali a derrota da própria morte. Porque a morte aceitou a morte de Jesus. Eu estou aqui como se eu estivesse personificando a morte. Eu não posso personificar ela. Mas eu estou aqui conjecturando, como que eu estivesse personificando ela. Como se a morte fosse uma pessoa. Tá? Porque a morte fez o seguinte, ela aceitou a morte de Jesus. Jesus é um homem justo, sem pecado, mas ela aceitou. Então, automaticamente ela foi derrotada. Porque ela aceitou a morte de alguém que não tinha pecado. De um ser justo. Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos quantos pecam estão sentenciados à morte. Mas Jesus não tinha pecado e não pecou. Até no seu julgamento, ele perguntou, quem de vocês me convence de pecado? Então, ninguém conseguiu. Então, por conta disso, a morte aceitou a morte de Jesus, e por conta disso ela foi derrotada. Por isso que Paulo diz lá em 1 aos Coríntios, capítulo 15, quando ele bota em ordem lá a ressurreição dos mortos, sendo Jesus a primícia, aí ele coloca uma ordem, quer dizer, uma ordem sistemática. Ele sistematiza, quase não sai. Ele sistematiza as ressurreições. Aí ele diz lá no final, aparece-me que é o versículo, não sei se é 28, é 58, 1 aos Coríntios 15. Ele pergunta assim, onde está a tua morte, a tua vitória, onde está o teu poder, o teu aguilhão? Aí ele disse, o aguilhão da morte é o pecado. Mas Jesus havia vencido o pecado. Jesus havia vencido o inferno. Jesus havia vencido a morte. E uma vez que ele ressuscitou, também temos a nossa garantia da nossa ressurreição com ele. Isso aí fica para uma outra matéria, que é chamada área da escatologia bíblica. Agora, o segundo ponto fala como a deidade de Jesus pode ser provada biblicamente. Aí, o que é deidade? Eu às vezes tinha uma confusão com deidade. A deidade, eu fiz fiz aqui uma pontuação na nossa linguagem maranhense, o que é deidade. A deidade de Jesus Cristo é a crença de que Jesus é Deus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai na carne. Veja bem, ele é unigênito do Pai na carne. Porque ele, como Deus, ele não tem pai. Isso é complexo, né? Ele, como Deus, ele não tem pai. Porque o pai não é maior do que ele e nem ele é menor do que o pai. Isso aí eu acho que vocês já vão falar mais na frente sobre a triunidade de Deus. Então, como a deidade de Jesus pode ser provada biblicamente? Jesus afirmou ser Deus. Ele não deixou quaisquer outras opções ao assumir a natureza humana. Jesus não deixou de ser Deus. Sabemos que Jesus era Deus pelo testemunho infalível das Sagradas Escrituras. É o que nós vamos ver a seguir aqui. Olha, quando nós olhamos e Jesus afirmou ser Deus, não existe um local melhor de você olhar isso no capítulo 3 de João. O capítulo 3 de João, aliás, o capítulo 4 de João,
Conta a história da mulher lá em Sicar, que nós citamos agora, Porto de Jacó, uma herdade que Abraão deixou para Jacó, ou melhor, Isaac deixou a Jacó, e a samaritana estava lá, foi buscar água e encontrou Jesus. Jesus pediu água a ela. Você lembra essa história? E ela disse: como é que tu pode um judeu pedir água a mim que sou samaritana? Aí quando Jesus começa a conversar com ela, aí ela começa a chamar Jesus de Senhor, porque compreendeu algumas coisas que Jesus explicou para ela, só porque ele disse assim: ah, mulher, se tu soubesse que a gente te pede água, tu me daria dessa água aí, eu te daria de uma água que nunca mais teria sede. Aí ela mudou o nome de dizer que, chamar ele de tu sabe que eu sou samaritana e tu és judeu, nós não temos comunicação, não vivemos em paz, como é que tu pede de beber para mim? E quando Jesus disse: se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu me pediria da água, tu nunca mais teria sede. Senhor, por vida dessa água, ela já mudou, já chamou para Senhor. Aí Jesus disse: chama teu marido. Aí eu não tenho marido. Disseste bem, porque tu tens 5, já tiveste 4, e o quinto que tu tens não é teu. Aí ela disse: Senhor, eu vejo que tu és profeta. Veja como vai subindo. Tu, Senhor, profeta. E quando ela chama ele de profeta, conheceu que ele é profeta, e diz assim: os nossos pais dizem que nós devemos adorar a Deus aqui no monte. Esse monte Gerizim, que ficava praticamente no centro da terra de Israel. Mas você, judeu, diz que é no Monte Sião, onde estava construído o grande templo. Aí perguntou para Jesus: onde é? Mulher, a hora é chegada que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. Não era Monte Gerizim, não é Monte Sião, é em qualquer lugar que a gente possa adorar a Deus. Então, esta é uma forma de provar que ele é Deus. Quando ele diz assim, e a mulher disse assim: olha, nós esperamos o Messias, que é prometido, garantiu que vem para estar conosco, que vai nos libertar. E Jesus disse: mulher, sou eu que falo contigo. Somente aí Jesus revelou para ela que ele era o Messias. Embora que outros perguntassem. Outros achavam até que era João. Mas não vamos entrar nesses pormenores. Vamos entrar aqui. Ok. Adiantamos aqui. Então, pelo nome divino que lhe foram atribuídos, pela declaração de que Jesus fez acerca da sua pré-existência. Isso aqui fala dos seus nomes. Ele é chamado Deus, Filho de Deus, primeiro e o último, o Alfa e o Ômega, que são 2 letras do alfabeto grego. Aí adiantando, a terceira pergunta: como a humanidade de Jesus pode ser provada biblicamente? Dentre muitas afirmações bíblicas que provam a humanidade de Jesus Cristo, pode-se enumerar as seguintes: pela sua ascendência humana, e por seu crescimento e desenvolvimento naturais, por sua aparência pessoal e por possuir natureza humana completa, quer dizer, composto de 3 partes: espírito, alma e corpo. Então a natureza humana dele era completa. Tá? Aí mais abaixo nós vemos: Jesus permaneceu com a sua natureza humana após a sua ressurreição. O que você acha? Você acha que depois que Jesus ressuscitou dos mortos, ele deixou de ter corpo? Como é que ele está no céu? Jesus hoje no céu é só espírito ou ele tem corpo como nós temos? Vou responder. Ele tem sim. Hã? Tem corpo como a gente tem, só que agora é glorificado. Isso, ele hoje tem corpo, como nós temos, um corpo ressurreto e glorificado. É assim que ele está. Em outras palavras, Jesus hoje é o protótipo do que nós seremos depois do arrebatamento. Então, Jesus permaneceu com a sua natureza humana após a sua ressurreição? Sim. Jesus uniu a sua pessoa duas naturezas distintas e perfeitas? Sim. Jesus era perfeitamente homem
E Jesus é perfeitamente divino. Aquilo que eu falei bem no começo, ninguém sabe dividir de Cristo o que é humano e o que é divino. É a mesma coisa que você pegar meio copo de café e meio copo de leite e depois misturar os dois. Depois de estar misturado, você tem capacidade de separar o café do leite depois de estar colocado lá dentro? Não tem. Assim é as duas naturezas de Cristo. Não temos condições de nós, seres humanos, separar essas duas naturezas. Ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Então Jesus uniu a sua pessoa duas naturezas, humana e divina. Como homem, ele cansou, como homem ele comeu, como homem ele fadigou, como homem ele dormiu. Agora, como Deus, ele deu ordem, como Deus, ele fez, operou maravilhas. Mas você diz, mas pastor, mas os profetas do Antigo Testamento também fizeram. Sim, fizeram. Mas nenhum deles caminharam sobre as águas, nenhum deles deu ordem para o mar parar. Ele mexeu com a natureza. Ele pôde ter domínio sobre a natureza. A ponto de que alguém perguntou assim, mas que homem é este? Que até o vento e o mar ele ordena e eles obedecem? Na realidade, lá no original, diz assim, que natureza de homem é este? Que até o vento e o mar ele obedece. Então, sexto, nós vemos aqui, houve algum conflito entre as duas naturezas de Jesus? Claro que não. Jesus soube ser homem e ele soube ser também divino. Qual o significado bíblico da morte de Jesus? No Antigo Testamento, ela é como um fio de escarlate, e percorrendo toda a história como o próprio Cristo demonstrou em Lucas capítulo 24. Né? Ele é o fio de escarlate. É o fio tênue que fez a separação. Então, ele mostrou que a sua morte estava predita desde a fundação do mundo. É o que está escrito aí lá no Apocalipse. Antes da fundação do mundo, ele é aparecido como um cordeiro morto. Então, permeou todo o Antigo Testamento como fio de escarlate. E no Novo Testamento, ela é mencionada pelo menos 175 vezes o significado da sua morte de Cristo Jesus. Como, por exemplo, o propósito máximo da encarnação, vou procurar aqui um exemplo. Essa própria morte, ele fez com que houvesse a reconciliação, a posição do mundo em relação a Deus, como ficou a reconciliação através dessa morte de Cristo. Ela pôde nos reconciliar com Cristo, aqueles que a ele chegassem, ok? 8. Quais os resultados, as implicações espirituais e eternas da morte de Jesus? É pelo fato de ter sido a sua propiciação, a justiça divina de Deus, tá? Dá vontade de a gente mexer mais com a Bíblia, mas a gente está atento aqui com o tempo, viu, irmão? Porque o relógio trabalha bem e eu tenho que me adequar ao serviço do relógio. Mas, com a morte de Cristo, as implicações, melhor, quais os resultados e as implicações da morte de Cristo Jesus? Foi a propiciação e a justiça divina. As pessoas perguntam, para quem que Jesus pagou o preço da salvação? Quando ele morreu, se entregou, ele pagou para quem a morte? Antigamente eu achava que ele estava pagando para o diabo. Eu cheguei a pensar antigamente, até pregava, que ele tinha pagado para o diabo, que o salário do pecado é a morte, mas não. Ele pagou para a justiça de Deus. A justiça de Deus era que envolvia assim, que um justo haveria de morrer pelos os injustos. Então essa é a justiça de Deus. Difícil é a verdade do homem comum assimilar essa compreensão. Mas o fato de ter sido uma substituição, que nós era que deveríamos morrer, mas ele morreu por nós. Então, é o fato também de que a morte de Jesus Cristo da cruz ter a maior prova de amor, que ele deu a sua vida por nós. Enquanto Deus deu Jesus por nós, ele deu o que de melhor, Deus deu o que melhor tinha, Jesus. E Jesus deu o que de melhor tem por nós, que foi a sua vida, esperando que eu e você demos o melhor de nós para ele, que é o nosso perfeito louvor, é a nossa perfeita adoração. Como é que tá aí, Lucas? Quais as provas bíblicas
histórica da ressurreição de Jesus Cristo. Primeiro, nós vamos ver o túmulo vazio. A todos quantos vão para Israel, ainda lá continua o túmulo vazio. Ficou a marca. Essa aí é uma grande prova da ressurreição de Jesus. Grandes líderes como Maomé, o Buda, melhor dizendo, o Buda, e outros grandes líderes, continuam lá escrito assim: aqui jaz os seus restos mortais de Buda, de Maomé, de Allan Kardec, todos eles estão lá guardados, os seus restos mortais. Mas quando se chega lá no túmulo de Cristo, nós vamos encontrar um túmulo vazio. E ainda o escrito diz: não está aqui, porque já ressuscitou. E para comprovar ainda, houve as suas aparições. Ele apareceu primeiro às mulheres, que foi ao sepulcro. Depois apareceu aos apóstolos, que agora não eram mais 12, eram apenas 11, porque Judas havia saído para se matar. Então, ele apareceu a eles e ainda a outros 500 irmãos reunidos. Ele apareceu para provar a sua ressurreição. E ainda o próprio apóstolo, que era mais incrédulo, chamado de Tomé, ele disse: se eu não colocar o meu dedo no lugar dos cravos, não colocar a minha mão no lugar da lança, eu não acreditarei. Mas quando Jesus apareceu para ele, que mostrou, ele disse: Senhor meu, Deus meu e Senhor meu. Ele é uma forma também de comprovar, até para os incrédulos, que Jesus Cristo de fato ressuscitou. A existência da igreja vitoriosa é através dos séculos, que vem permeando os tempos e tempos. A igreja continua vitoriosa, comprovando que está escrito em Mateus 16, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Houve também uma mudança de operação dos discípulos, vem também o dia de Pentecostes, que foi a promessa de Deus, e vamos deixar isso aí para trabalhar em uma outra aula. E para finalizar, a respeito desse artigo, o artigo número 3, nós vamos ver aqui a última pergunta: quais os maiores resultados da ressurreição de Jesus Cristo? Primeiro nós vamos ver: a pregação do Evangelho de Jesus por toda a terra tem sido um dos maiores resultados de sua ressurreição. Quer dizer que são provas pregadas pelos nossos irmãos, por você, por mim e pelos irmãos passados, que até deram a sua vida por conta da pregação do Evangelho. Os bilhões de vidas que foram transformadas pelo poder do Evangelho. O que nós vemos, por exemplo, aquela pregação de Pedro, lá no capítulo 3 de Atos, que a Bíblia diz que quase 3.000 almas, quase 3.000. Às vezes, meus irmãos, a gente não mensura a quantidade de que é 3.000 pessoas. Veja bem, 3.000 pessoas, 3 novos na fé, reunidos em um só local, a congregação do bairro Sabá não comporta. Para você ver a quantidade de pessoas que aceitaram a fé em Cristo Jesus através da pregação do resultado da ressurreição de Jesus. E logo depois já estava em torno de 5.000 pessoas, e aí 5.000 só mesmo o grande templo, ali o centro de convenções, para caber 5.000 pessoas reunidas em um só local. Então, quando Pedro ora, foram quase 3.000 pessoas. Não tinha templo que pudesse caber naquela época para caber 3.000 pessoas. Na realidade, nem templo da igreja não tinha. Eles congregavam era nos alpendres lá do grande templo de Salomão, que já não era mais o templo de Salomão. Né? O novo templo que existia lá, que não era tão bonito quanto o templo de Salomão. Aí, para fecharmos, temos ainda os milhões de vidas transformadas pelo poder do Evangelho nos dias atuais. E eu e você pregamos. Como diz Paulo, dizendo assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E depois, a esperança do seu retorno para levar a sua igreja para si mesmo. Isso aqui são provas maiores, resultados da ressurreição de Cristo. Ele foi visto, depois foi visto ascender aos céus e agora espera a sua volta. Porque o próprio Paulo fala dessa verdade em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. Mesmo o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Mortos em Cristo ressuscitarão primeiro.
E nós que estivermos vivos, seremos transformados em abrir e fechar de olhos e subiremos para estar com ele na glória. Ok? E Paulo ainda fechou o versículo 18 dizendo assim: consolai uns aos outros com essas palavras. Quer dizer, animai uns aos outros, alertai uns aos outros com essa palavra. Então, a vida de Cristo para arrebatar a sua igreja são maiores resultados da ressurreição de Cristo. Que Jesus Cristo te abençoe e que Deus te guarde. Qualquer pergunta, estou aqui para responder. Se tiver alguma pergunta.